Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 10, é a passagem que vamos ler. É parte de uma carta escrita por Paulo aos crentes de Roma, sob a direção do Espírito de Deus, que a partir do verso 6 nos diz: pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. O plano de salvação é o grande assunto da Bíblia. É o tema do qual a Escritura se ocupa desde a primeira à última página. É o grande assunto, é o grande tema. Na verdade, não apenas da Bíblia, mas da história de Deus com os homens. A humanidade se perdeu, se desviou. O mundo como nós o vemos hoje não é igual ao mundo criado por Deus. O ser humano como nós o vemos hoje não é igual ao criado por Deus. E se tornou então necessitado de um resgate, e Deus estabeleceu um plano. E a essa doutrina da Escritura nós damos o nome de plano de salvação. As crianças talvez se lembrem do plano de salvação, aprendido através do livro sem palavras. Quem lembra do livro sem palavras? Vários aqui. E são palavras, na verdade, através das cores. Olha só, esse é o próximo slide, por favor. E então, para os pequeninos que ainda não sabem ler, o plano de salvação é estabelecido assim, através das cores. E tem até uma musiquinha. Quem souber, canta comigo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz na sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Cada cor representa uma verdade do plano de salvação, terminando com a cor verde, que simboliza a vida. E antes com o amarelo, o branco, o vermelho e o preto. Então, o plano de salvação é, na verdade, um plano de resgate. E aparece muitas vezes na Escritura. Em João 3,16, quando lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, isso é o plano de salvação. Mais adiante, quando lemos que Deus, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, isso é o plano de salvação. Quando lemos lá no Apocalipse, benditos são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade eterna pelas suas portas, isso é o plano de salvação. E o plano de salvação está aqui também diante de nós, neste texto que nós acabamos de ler, e que começa nos dizendo que estávamos perdidos e incapazes de nos salvarmos. O apóstolo Paulo aqui utiliza 4 palavras para se referir ao ser humano natural. A pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No versículo 6, ele usa a palavra fracos. Ainda no versículo 6, a palavra ímpios.
Já no versículo 8, a palavra pecadores. E no versículo 10, a palavra inimigos. Então, quem somos nós antes que Jesus entre na nossa vida e faça a diferença? Somos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Concorda que não é um bom começo. E é assim que o plano de salvação começa, colocando um espelho diante das nossas almas e nos dizemos que somos pecadores. Em Romanos capítulo 3, verso 23, está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o plano de salvação. Ainda em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o plano de salvação. Porque a nossa realidade como fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus é que não apenas estamos perdidos, amados, como incapazes de nos acharmos, de nos salvarmos. Esse é o drama do ser humano. Ele não apenas se afastou de Deus, ele não consegue se reconectar com Deus, bem que ele tenta. E a prova desse esforço do ser humano é a quantidade de religiões que existe no mundo. Com tantos rituais, com tantas ideias, com tantos ensinos, o ser humano busca de alguma maneira reconectar-se com o Criador, do qual ele se afastou pela desobediência, pelo pecado. Mas não consegue. E é por isso que nós precisamos de um Salvador, se quisermos ter salvação. Quando eu era criança, sempre passava, na sessão da tarde, os filmes do Tarzan. Isso não é da época de vocês, né? Vocês não passaram por isso, não conhecem, mas a gente não perdia. Tinha filme de Tarzan na televisão, preto e branco, a gente sentava na frente para ver. E, geralmente, no filme de Tarzan, alguém caía na areia movediça. Vocês lembram disso? E, geralmente, era o bandido. Era o vilão. Né? Lá para as tantas, no final do filme, a gente já ficava esperando que o bandido ia cair na areia movediça. E a areia movediça tinha uma história que, quanto mais você se mexia, mais você afundava. E, irmãos, assim é o pecado. Essa é a situação do ser humano. O ser humano natural, lembra o que ele é? Fraco, ímpio, pecador e inimigo. Ele está caído nesse lamaçal chamado pecado. E quanto mais ele tenta sair, mais ele afunda. Às vezes nós nos esperneamos tentando salvar a nós mesmos pelas nossas boas obras. Mas a Bíblia diz que as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundície. E é por isso que para a gente ser salvo, a gente precisa de um Salvador. Isso é o plano de salvação. O plano de salvação também nos afirma que Cristo morreu em nosso lugar para nos salvar. A morte de Cristo na cruz não foi um martírio, não foi um gesto político, não foi uma simples injustiça e muito menos um acidente de percurso. Amados, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer. Essa era a sua missão, veio para nos substituir na cruz. Se você duvida, leia Isaías capítulo 53, um capítulo inteiro da Bíblia, escrito 800 anos antes de Cristo, que já descrevia o padecimento e a glória do Messias, do Cristo, do Salvador. Então é sobre isso que trata este texto. O apóstolo Paulo está dizendo que quando éramos ainda fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, ainda que dificilmente haveria quem morresse por um justo, mas possivelmente por um homem bondoso, alguém ousaria morrer. Mas não, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e isso prova o amor de Deus. E se você tem alguma dúvida de que Deus ama você, a Bíblia diz que nenhuma outra prova será maior para que você acredite. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus traçou um plano. A humanidade se desviou. Nossos pais pecaram. Nos transmitiram de geração em geração o pecado. Mas Deus traçou um plano. E este plano que Deus traçou, que Deus estabeleceu, foi de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. Não há salvação sem Salvador. Porque a gente não pode salvar a gente mesmo. Isso é o plano de salvação. Certa vez, um homem deixou a sua casa, a sua mulher, o seu filho pequeno, com a esperança de conseguir uma situação melhor em outra parte do país. E ele disse: olha, querida, eu vou na frente, eu vou sozinho, e eu vou tentar conseguir um emprego, e aí quando eu conseguir um emprego, eu vou mandar a passagem para você e para o nosso filho, e vocês virão se juntar a mim. E ele fez isso, e durante algum tempo aquela família esteve separada, mas finalmente o chefe da casa conseguiu um emprego, conseguiu juntar algum dinheiro, conseguiu então mandar uma passagem para a esposa, uma passagem para o filho, e disse: venham juntar-se a mim, eu agora já tenho condições de sustentar vocês aqui nessa nova cidade. E aquela mulher, aquele menino embarcaram num navio e iniciaram a longa viagem para que estivessem todos juntos novamente. Infelizmente, aconteceu um infortúnio, aquele navio afundou no meio do oceano e não havia botes salva-vidas para todas as pessoas. E quando o navio afundava, alguém de dentro do bote salva-vidas falou assim: só tem lugar para mais um. Aquela mãe não pensou duas vezes, pegou o filho pequeno, colocou-o dentro do barco e disse a ele: meu filho, quando você encontrar o seu pai, diga a ele que eu morri em seu lugar. Sabe, meus amados, quando nós chegarmos ao céu e nós contemplarmos a face do nosso Pai, nós diremos a ele: Jesus morreu em nosso lugar. Morreu por nós. Este é o plano de salvação. Cristo morreu em nosso lugar para salvar-nos. E assim, amados, nós temos a certeza de que se nos entregarmos a Cristo, teremos salvação e certeza de salvação. Acredite, é impossível alguém ser salvo sem ir a Jesus, mas também é impossível alguém ir a Jesus e não ser salvo. É a promessa do Senhor, porque muito mais, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por Ele salvos da ira, do castigo, da justiça, da condenação eterna de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos agora salvos pela sua vida, porque Ele não permaneceu morto, mas ressuscitou. Quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso nome é escrito no céu. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, nós lemos: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E isso é o plano de salvação. Meu querido, minha querida, você já entregou a sua vida a Jesus, seu nome já está escrito no céu, sua alma já foi lavada no sangue do Cordeiro, Jesus já é o seu Senhor e Salvador. Você já tomou essa decisão na sua vida? Eu conheço a história de um homem muito rico, e ele era muito rico porque era dono de uma empresa, uma ferrovia,
as linhas férreas, as locomotivas, os vagões, tudo era dele. E quando ele viajava naquela linha, naquela estrada de ferro, em um vagão particular, só dele. Uma noite, quando aquele trem deslizava velozmente sobre os trilhos, descarrilhou e houve um acidente terrível. Poucos acidentes são tão tremendos e impactantes quanto o descarrilhamento de um trem. E muitas pessoas se feriram, inclusive aquele homem, aquele rico industrial. Ele conseguiu sair do seu vagão, embora machucado. E no meio da noite só se ouvia gritos e gemidos e muita aflição, choro. E ele foi andando e caminhando, e finalmente chegou à locomotiva, onde o maquinista, debaixo das ferragens, mortalmente ferido, agonizava. O dono da ferrovia conhecia aquele maquinista. Era um velho funcionário, homem humilde, mas muito querido daquele rico industrial, daquele rico empresário. E ele então se ajoelhou ao lado daquele homem que dava ali os seus últimos suspiros e ficou tão aflito com aquela cena, mas o maquinista disse a ele: chefe, não se preocupe, não se preocupe. Dentro de alguns instantes eu estarei no céu. Eu verei a face do meu Salvador. Eu estarei com Deus. Não se preocupe. Aquele homem ficou muito tocado, não apenas por perder um funcionário de quem ele gostava, mas ele ficou muito tocado porque ele mesmo não tinha essa certeza. A certeza da salvação. Apesar de todo o seu dinheiro, apesar de toda a sua fortuna. Então ele disse ao maquinista que estava prestes a morrer: meu amigo, eu daria a minha vida para ter uma certeza como essa. E o maquinista, antes de morrer, respondeu: chefe, é exatamente isso que essa certeza custa. Você tem que entregar a vida. Você tem que entregar o coração. Não apenas os problemas, não apenas as dificuldades, não um pedacinho. Se entregar. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E isso é o plano de salvação. Abra a porta do seu coração, entregue a sua vida a Cristo, receba o perdão dos seus pecados, meu querido, minha querida, porque este é o plano de Deus para você. Este é o plano da salvação. E então eu preciso lhe perguntar essa noite: quais são os seus planos? Onde você pretende passar a eternidade? De que maneira você deseja conduzir a sua existência? Talvez você diga: pastor, eu fiz planos para a minha vida. Eu sei o que desejo alcançar. Fiz um projeto para a minha existência. Mas querido, querida, e o plano de Deus para você? Deus quer o melhor. Entregue a sua vida. Entregue o seu coração a Jesus, porque Deus traçou e executou um plano de amor, um plano de resgate, um plano de salvação. E a vontade dele é que a gente creia e seja salvo. E ele está à porta e bate. Mas você precisa abrir.